qual que é a relevância de tratar o tema de administração rural no ensino superior, né? A administração rural, ela surgiu no começo do século XX, junto às universidades de ciências agrárias na Inglaterra e nos Estados Unidos. Essa prática ela surge com a preocupação de, sobretudo, analisar a credibilidade econômica e técnicas agrícolas, né? E toda propriedade rural, por mais simples que seja, ela envolve uma complexidade de atividades, de custos, problemas, etc. Ou seja, é um negócio. E com todo negócio, para ter sucesso e prosperar, precisa ser muito bem gerenciado. Então, uma propriedade bem administrada precisa ter uma força de equipe de trabalho qualificada, precisa ser treinada, desenvolvida e também satisfeita com aquilo que faz para sair um trabalho bem eficiente. E caso contrário, ela terá dificuldades de atingir o sucesso financeiro com eficácia e também com eficiência, né? Então, a gestão, ela se apropria de conceitos de administração para aplicar à área de produção agrícola, a fim de manter esse controle das operações. Em síntese, então, a administração rural, ela estuda os processos de decisões de ações administrativas ligados ao agronegócio, sendo um conjunto de atividades que vai facilitar as tomadas de decisões ao nível de uma empresa, né, agrícola, com esse fim de obter melhor resultado econômico e mantendo a produtividade dessa terra. Então, a administração ela é feita por uma visão ampla da fazenda e do empreendimento rural, né, seja ela fazendeira ou não fazendeira, especialmente nas áreas financeira e de pessoas. Então, saber como administrar uma empresa rural, ela é essencial para atingir melhores resultados, né, sendo um negócio como qualquer um outro. E, continuando, existem também outras formas de definir a administração rural. Ela é um ramo da ciência administrativa que estuda os processos racionais das decisões e ações administrativas em organizações rurais. Outra é um ramo da ciência administrativa que se preocupa com a análise de aspectos inerentes à empresa rural e inter-relações com o meio ambiente. É um conjunto de atividades envolvidas que se relaciona ao controle do gerenciamento dentro de uma empresa rural. A mais utilizada é essa questão da análise dos aspectos inerentes e as suas inter-relações com o meio ambiente, com o meio que ela vive, tanto no nível micro como macroambiente. E a gestão agrícola também ela é essencial e atua mais na parte operacional do setor da propriedade rural, né? E uma propriedade rural bem administrada e bem gerenciada precisa ter uma força de equipe muito bem desenvolvida, né? Afinal de contas, todo o manejo da lavoura é feito por pessoas. Por isso, tenha maior atenção com quem trabalha com você, né? Trabalhar com essa gestão de pessoas também. E hoje também, olha a agroindústrias, todos os processos industriais, como são complexos, bem desenvolvidos, como a inovação está presente. Então, além disso, embora muitos produtores tenham a noção da importância da aplicação da administração no meio rural, ela ainda não requer as devidas atenções, o devido zelo, o devido cuidado. E uma regra básica da administração rural, para que o gestor não se perca diante de tantos fatores que permeiam a função, é guiar-se por um planejamento, né? Então, esse planejamento pode seguir o ciclo de produção por safras e começar com um passo simples, por exemplo. Ele pode ter também objetivos ou o que fazer, que são as metas específicas a serem alcançadas ao longo do período, que no conjunto vão responder pelos resultados da organização. Pode ser também pelas estratégias ou como fazer, que são as formas escolhidas para o empreendimento para concretizar seus objetivos e, consequência, uma grande meta do período. E também um cronograma, ou quando fazer, né? Aqui devem constar as atividades a serem executadas e o tempo previsto para cada uma dessas seja realizada. Então, e esse cronograma, ele vai permitir identificar o tempo necessário para a execução, estimar um prazo em função dos recursos disponíveis, analisar a possibilidade de sobrepor atividades ou realizá-la em paralelo, né? E aí temos os responsáveis, ou quem irá fazer, também quem faz parte desse cronograma. Nessa parte do planejamento são nomeados os responsáveis ou o responsável pela atividade. Temos os recursos também disponíveis ou
com o que faremos, né? Aqui são identificados recursos globais para a execução do planejamento. Então, a importância da administração rural ela é de grande importância, porque os processos sejam executados da melhor forma possível, para ter uma lucratividade, um índice, que esteja um desenvolvimento, que ele acompanhe as ações de mercado também. A empresa rural é a unidade de produção que são exercidas atividades que dizem respeito a culturas agrícolas, criação de gado ou culturas florestais, com a finalidade de obtenção de renda, né? E qualquer tipo de empresa rural, seja ela familiar ou patronal, ela é integrada por um conjunto de recursos denominados fatores de produção, que seria terra, capital e trabalho, que nós vamos ver mais à frente. Ao contrário do setor urbano, o setor rural ele sofre influências de uma série de fatores que são próprios desse próprio setor mesmo. O setor está sob influências diretas de condições que apresentam riscos e incertezas inerentes à atividade, devido principalmente às condições de clima e outros fatores. Outros também são as constantes de modificações de mercado e a própria política econômica também, que no caso brasileiro vem sofrendo modificações a cada mudança de governo também. E a análise e o conhecimento desse cenário são de suma importância para que o empresário rural possa definir com segurança ou menos riscos, né, as estratégias para a sua empresa, visando principalmente um uso racional de todos os fatores de produção disponíveis na sua empresa. Então, a empresa rural, portanto, é a unidade de produção que possui um elevado nível de capital de exploração e alto grau de comercialização também, né, tendo como objetivo técnicos, principalmente a sobrevivência, como qualquer empresa no capitalista, e o crescimento, a busca do lucro, né. Então, pode ser considerada como uma realidade socioeconômica no qual se distingue os seguintes elementos, essa empresa rural: empresário, exploração e a atividade rural. Também se define como empresa rural como sendo aquela que explora a capacidade produtiva do solo por meio do cultivo da terra, né, e dos animais e da transformação de alguns produtos. Relatam ainda que o campo de atividade das empresas rurais ele pode ser dividido em produção vegetal, que é a atividade agrícola, que aborda a cultura hortícola e forrageira, né, que será cereais, hortaliças, tubérculos, especiarias, floricultura, dentre outros. E a arboricultura, que é o florestamento, pomares, vinhedos e outras. Tem também a produção animal, que é atividade zootécnica, que é a criação de animais, apicultura, avicultura, pecuária, piscicultura e outras. Temos aí também as indústrias rurais, que é a atividade agroindustrial, que nós temos o beneficiamento de produto agrícola, transformação de produtos zootécnicos e agrícolas também. Atualmente, nós podemos definir as bases de atuação e desenvolvimento da empresa rural através das concepções de uma empresa integrada com o meio externo, perceptíveis também alterações de clima e principalmente a questão mercadológica, o qual os administradores têm de conhecer sobre os ciclos produtivos e minimizar principalmente as perdas sobre a construção de planejamentos estruturados, capacitando e desenvolvendo colaboradores internos ao ponto de sua motivação e além de ideias de desenvolvimento pessoal com qualidade de vida e satisfação de clientes e fornecedores, mas principalmente conhecer essa estrutura de mercado, conhecer essa comercialização, o momento certo, né, de fazer essa comercialização, a quantidade certa de produzir também. Então, na realidade, o campo de atuação hoje da empresa rural, ela visa uma visão bem holística, conhecer principalmente o mercado, ou seja, sair de dentro do seu empreendimento, fora da porteira. Nós temos muitas características que são inerentes ao setor. A terra como fator de produção, né? A terra não serve apenas como suporte para o desempenho das atividades produtivas, né? A maioria das explorações participa direta e indiretamente do ciclo de produção. Assim, né, o empresário rural ele deve conhecer e analisar as características físicas, biológicas e topografias de uma grande fábrica, da terra em si, né? A dependência do clima, que representa um fator determinante na seleção das explorações a serem implantadas em uma dada região. Tem também a perecibilidade dos produtos, uns mais, outros menos, né?
Por isso exige-se um planejamento rigoroso das atividades de produção e comercialização. Temos também os riscos, que na verdade no setor rural os riscos são maiores, além do risco próprio do mercado e da economia, está exposto aos fenômenos climáticos, ataques de pragas, incidência de doenças, dentre outros fatores também. Tem a estacionalidade de produção, que são as condições biológicas e do clima que determinam a estacionalidade da oferta, ou seja, há épocas que há excesso e outros também que há falta. Então, o uso de tecnologias também apropriadas apropriadas podem minimizar esse problema, mas na maioria das vezes, se o custo é elevado também, e devido a esse custo elevado, pode inviabilizar também a atividade. Nós temos um trabalho disperso, né? Assim, ao contrário do setor industrial, em grande parte da atividade não existe um fluxo contínuo de produção. Na maioria, uma atividade não depende da outra, como um grupo de trabalhadores pode estar efetuando a limpeza de uma área, ou outra parte está em outra atividade, então eles ficam mais dispersos, não fica em um local só. Assim, essa característica existe também um planejamento e um controle mais eficiente para essa utilização racional da mão de obra na propriedade, né? E aí, outra característica é o trabalho ao ar livre. Então, a maioria das atividades que estão ao ar livre, assim, além do trabalho disperso, né, que nós já falamos, condiciona a menor produtividade do trabalhador rural, por fatores de horários noturnos, fatores também climáticos que ali alteram, chuva, por exemplo. Outra característica inerente ao setor é a produção uniforme. O setor também tem dificuldade de gerar produtos uniformes quanto ao tamanho, forma e qualidade, acarretando assim custos complementares com a classificação, a padronização de produtos. Nós temos produtos de classe A, B, alguns que vendem um valor, um preço já no final, está amassado, alguma coisa vende mais barato. Tem especificações biotecnológicas, que as espécies, tanto vegetal quanto animal, apresentam formas de adaptação em função das condições pelas quais foram desenvolvidas, podendo se adaptar ou não quando exploradas em condições adversas, né, também. Nós temos o alto custo de egresso e saída do negócio. O que significa isso, né? Na maioria das explorações, exigem no início altos custos para viabilizar o empreendimento, como máquinas, benfeitorias, a compra de uma terra, de uma área, por exemplo, ou de uma agroindústria, né, toda a sua questão de equipamentos. A decisão assim, para abandonar a exploração poderá proporcionar assim, muito prejuízo ao empresário, não sendo fácil desfazer dos investimentos, né? Então, dessa forma, o empresário rural ele deve analisar os critérios para o ingresso ou para a saída do negócio também. Nós temos também a produção sem distinção de marca e qualidade, né, que várias regiões produzindo o mesmo produto, então um produto individual não consegue atribuir preço a outros produtos, né, ressalta assim a obtenção de busca de maior produtividade, de redução dos custos, também de produção, para viabilizar a sua atividade. Né? E aí nós não temos muita diferenciação. Muitas das vezes a questão de commodities, por exemplo, um produto, quem dita o preço não é o produtor, e sim, né, é a questão do mercado também. E nós temos as variáveis que influenciam, né, sobre a atuação da empresa rural. Nós temos variáveis incontroláveis, né, no ambiente externo ou macroambiente, né? Nós temos aí os movimentos sociais, o desenvolvimento tecnológico, religião, né, que são dogmas, proibições, e do ambiente operacional, né, que é clientes e sindicatos. Temos também as variáveis controláveis, que é objetivos empresariais, estrutura da empresa, tarefas a executar, por exemplo, né? Então, o conhecimento das condições de mercado, em síntese, e dos recursos naturais, dá a esse produtor rural os elementos básicos para o desenvolvimento de uma atividade econômica. Agora, cabe a ele, né, decidir o que, quanto e como produzir, e controlar a ação após iniciar a atividade. E, por último, avaliar os resultados alcançados e comparar com os previstos inicialmente. Né? E isso não é todo produtor, isso é difícil de ter produtores que têm essas informações, que mensuram as suas informações. Não importa se seja com planilhas ou com a forma que ele armazena os seus dados. A
a forma que ele precisa ter os seus dados. Então, o conjunto dessas ações de decidir o que, quanto e como produzir e controlar o andamento do trabalho e avaliar os resultados alcançados se constitui o campo de ação da administração rural. E quem vai aplicar essa administração rural? O agrônomo, no nosso caso, e o engenheiro florestal, que aqui nós estamos. Assim, a administração rural, ela é um ramo da administração que se utiliza de funções administrativas. Essas funções é de planejamento, a função de organização, de direção e de controle, visando o uso racional e principalmente eficiente dos recursos compensadores contínuos da produção de uma empresa rural. Então, a administração rural, como ciência social, ela que estuda o comportamento também e visa adequar os fatores de produção, a fim de otimizar os resultados do empresário rural. E ele tem por objetivos administrar com mais eficiência os fatores de produção disponíveis, que são a terra, a fertilidade, o capital, os seus equipamentos, empregar tecnologia adequada em função das condições da propriedade, os recursos do produtor, aumentar a produtividade das atividades exploradas, mas gerenciando os custos de produção e principalmente minimizando os riscos de produção e de mercado. E para isso ele tem que estar antenado a este mercado. Proteger o meio ambiente, conservar e aumentar o valor do patrimônio do empreendedor rural também. Então, a administração rural é, portanto, um conjunto de atividades que facilita aos produtores, rurais a tomada de decisões, ao nível de sua unidade de produção, a empresa agrícola, com o fim de obter os melhores resultados econômicos, mantendo a produtividade e a eficiência de seus processos.